Boa noite, pessoal. Então, a gente vai dar início agora aos nossos conteúdos do segundo bimestre, né? Então, a gente teve um primeiro bimestre um pouco mais longo. Agora, o nosso segundo bimestre vai ser um pouquinho mais curtinho, né? E aí, então, a gente vai dar início aos conteúdos que a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre. Para iniciar o nosso segundo bimestre da nossa disciplina, nós vamos trabalhar sobre reuniões pedagógicas e sobre documentação escolar. Então, que são duas funções aí da equipe gestora da escola, né? Tanto a gente fala da direção quanto da equipe pedagógica. Eu gostaria também de pedir para vocês, né? A gente vai continuar fazendo nossos encontros pelo Google Meet, né? Como a gente vem marcando, depois eu vou colocar lá para vocês também, né? Um encontro nosso. Então, eu só peço para vocês que se vocês tiverem alguma indicação, né? Se vocês tiverem alguma ideia de se a gente pode estar fazendo alguma coisa de diferente nas nossas aulas, qual a melhor forma de aprendizagem. Então, eu gostaria que vocês dessem ideias também, né? De se tem alguma forma que a gente pode fazer para melhorar as nossas aulas, né? Para tornar elas mais dinâmicas. A gente aceita também indicações de vocês, né? A gente tem buscado aí diversificar, né? Gravar essas videoaulas, fazer reuniões pelo Google Meet. E se vocês tiverem indicação de algo que possa ser feito para tornar as nossas aulas mais dinâmicas, a gente está à disposição para aceitar ideias também, né? Então, como eu falei para vocês, o conteúdo de hoje é reuniões pedagógicas e a questão da documentação escolar. Esse momento é um momento bastante difícil para todos nós, né? Como nós assistimos aquela live, aquele webinar, na verdade, né, do professor, é um momento único na nossa história da educação. É um momento que a gente não esperava passar, é um momento que ninguém estava preparado para isso, né? Essa inserção tecnológica, ela estava vindo aos poucos, né? E aos poucos a gente estava se habituando a essas mudanças tecnológicas, como a gente até já tinha trabalhado nessa disciplina de tecnologias na educação, né? Só que foi uma mudança extremamente repentina, uma mudança que a gente não esperava, que nós tivemos que nos adaptar a esta mudança. Então, a gente vem aprendendo, né, como professores, como alunos, a gente vem aprendendo pouco a pouco de como que a gente pode utilizar a tecnologia a nosso favor. É claro que a tecnologia, ela não substitui a presença, né, a mediação presencial, de você estar próximo do aluno, mas a gente vem tentando se adaptar a tudo isso. Vamos ter mudanças na educação? Sim, vamos ter mudanças na educação. Com certeza não vamos voltar à mesma coisa do que éramos antes, né? Vamos ser pessoas diferentes, vamos ter ideias diferentes, os alunos serão outros também, né? E é isso daí, é a gente se adaptar, é a gente tentar manter a nossa saúde mental, o que cada vez torna-se mais difícil, né? Porque a saúde mental é muito importante nesse momento para a gente ficar calmo, para a gente conseguir tocar a vida sem estagnar ela, né? Então, o cuidar com a nossa saúde mental ela é muito importante, né? O cuidar, o físico, mas o emocional, o mental é primordial neste momento. Então, bem, como nós estávamos falando, né? Uma das funções, então, da equipe gestora, né, a direção e a coordenação pedagógica, é planejar estes momentos de reuniões pedagógicas. Então, planejar e executar estes momentos. Então, as reuniões pedagógicas, elas não devem ser entendidas como momentos formais, né, de reuniões.
elas devem ser encaradas como um momento de planejar a sua própria prática, né? De refletir sobre a sua própria prática, de trocar informações com os colegas, ou seja, as reuniões pedagógicas, elas se qualificam como momentos de formação continuada dos professores. Em muitos momentos, nós não temos tempo de nos reunir, né? Então, momentos de preparação de aula, de hora de atividade, a gente tem várias outras funções para fazer, né? Fazer lançamentos de registros, corrigir atividades avaliativas, planejar atividades avaliativas, planejar as aulas. E muitas vezes a gente não tem o momento de fazer essa troca de informação com outros colegas, planejar atividades interdisciplinares. Então, as reuniões pedagógicas, eles são momentos justamente para isso, né? Para discutir com os colegas, para tomar decisões coletivas, e ela entra aí dentro do princípio da gestão democrática, do espaço de discussão também de uma gestão democrática, onde a equipe gestora, ela abre-se, né, para a discussão coletiva também com os professores. Então, as reuniões pedagógicas, elas devem ser momentos previstos no calendário escolar, né? Devem estar dentro dos 200 dias letivos e elas devem contar, então, como momentos de preparação, de planejamento, de aperfeiçoamento da prática pedagógica do professor. Então, elas não devem ser encaradas como, né, nossa, agora vamos para... Esse sábado vamos ter que ir para uma reunião chata, né? Elas não devem ser encaradas dessa forma. Elas devem ser encaradas como momentos necessários para a formação do professor. E outra, ela deve estar prevista em calendário escolar, né? Ela deve estar. E a equipe gestora, ela tem que fazer e ter essa função de planejar essas reuniões pedagógicas no calendário escolar para que elas se tornem espaço formal, né? E espaço legítimo de planejamento dos professores. Aqui a revista Nova Escola, e vou colocar esse documento como arquivo para vocês também, né? Ela lista, então, 7 problemas de uma reunião pedagógica, né? 7 problemas aí cometidos pela uma reunião pedagógica. O que eles vão trazer? O primeiro problema é a participação facultativa. O que é isso? A não obrigatoriedade de participação nesses momentos de reunião. Então, vai se quer, né? É não prevista no momento do calendário escolar, e aí é facultativa a presença dos professores. Então, esses momentos, quando ela é facultativa, poucos profissionais acabam participando, né? E aí essa discussão coletiva ela acaba ficando fragmentada, porque muitas vezes a gente vai fazer o quê? Temos outras prioridades, então vamos ficar corrigindo trabalho, preparando a avaliação, e como ela é facultativa, acaba-se não tendo uma participação, né? Como foi falado antes, ela não deve ser encarada como um espaço burocrático. O gestor ela deve organizar essas reuniões pedagógicas de forma a torná-las atrativas, para que os professores não encarem somente como uma obrigatoriedade, mas eles participem dela, entendendo a importância de participação nessas reuniões. Porque às vezes tem muitas questões, né, de decisões coletivas nessas reuniões pedagógicas, o professor não participou, depois ele não sabe quais são as decisões coletivas tomadas pela escola, né? A ausência de regularidade nas reuniões. Então, como não prevista em calendário escolar, né? Então, muitas reuniões, elas são canceladas ou elas não são realizadas esporadicamente, né? E aí acaba ficando deficitário essa troca de informações entre os membros da escola e também os reais problemas da escola, eles acabam não sendo discutidos. Então, muitas vezes as decisões, as discussões dos problemas, ela fica ali com o gestor, né, com o coordenador pedagógico, com um e outro professor. Então, não é discutido no coletivo.
Então, por exemplo, eu tenho um problema lá com o 7º ano que eu não estou conseguindo trabalhar com eles, ou uma dificuldade de aprendizagem. E eu vou compartilhar isso com a equipe gestora. Mas essa dificuldade não é só comigo, é com outros professores também, né? Mas fica fragmentada essa informação porque não tem um momento de discussão no coletivo, né? E nas reuniões pedagógicas, então, são momentos propícios para que se abra essa discussão para o coletivo e se tome decisões importantes, né? Então, a inexistência de um plano anual de formação. A equipe gestora, ela não se prepara, ela não faz um plano de formação. Que momentos que eles vão acontecer, quais serão as pautas de discussão desses momentos, né? Então, trabalham no improviso. Então, semana que vem vamos fazer uma reunião pedagógica. Isso não foi planejado, né? Na escola tudo é muito importante que ocorra o planejamento, desde o planejamento da aula do professor, desde o planejamento do trabalho da equipe pedagógica também. A equipe pedagógica também deve ter um planejamento de seu trabalho, tal como o professor em sala de aula também tem que fazer esse planejamento, né? As reuniões, as pautas das reuniões, então elas têm que ser organizadas antecipadamente. Não é no momento da reunião que se abre para vamos identificar os problemas, né? Então, os problemas eles devem ser identificados anteriormente. Tem que ser feito um planejamento anterior para que seja discutido. Como foi falado, não trabalhar no improviso, né? O aluno percebe quando a gente está trabalhando no improviso e os outros professores também percebem que se a gente está improvisando, né? A importância também de dar continuidade às discussões realizadas, sem se tornar repetitivo. Então, por exemplo, na reunião pedagógica anterior, a gente abriu para discussão de um problema lá do 7º ano. Então, na próxima reunião pedagógica, retomar esse assunto, né? Se houve melhorias da turma, se o plano de ação está dando certo, né? Claro, sem se tornar assuntos extremamente repetitivos, mas retomar aquilo que já foi tomada de decisão para dar uma continuidade àqueles planos de ação. A indefinição de pautas. Então, quando se planeja uma reunião pedagógica, tem que se, como foi falado antes, ter claro o que será discutido. Não chegar ao momento da reunião e improvisar o que será discutido, né? Então, você organizar estes momentos, né? E aí quem faz esses momentos geralmente são a coordenação pedagógica, que vai organizar essa pauta. É importante também que se abra para que os professores participem da definição dessa pauta. Então, que os professores tragam quais as maiores dificuldades deles, quais um tema que eles querem debater na reunião pedagógica, um tema pertinente à questão de sua prática, né? Não trazer questões alheias e que não vão ter nenhuma relação com a prática, né? Então, buscar os professores e pedir para eles qual seria a melhor pauta de uma reunião, quais os problemas que são identificados que precisam ser discutidos no coletivo. Outra coisa importante também é que muitas vezes nessas reuniões pedagógicas se fala demais, né, no senso comum e não se toma devidas decisões. Então, há a importância de aprofundar os problemas, né? Buscar identificar os problemas, criar planos de ações. Então, não só ficar no senso comum, né? Falar e no final não resolver nada, né? Então, criar espaços onde a teoria ilumine a prática na tomada de decisões. Outra questão também importante é tentar não abarcar muitos assuntos. Então, trazer vários assuntos para a pauta e acabam não se aprofundando em nenhum deles, que foi o que eu falei antes para vocês, né? Traz muitos assuntos e, por fim, acabam não tomando nenhuma decisão, né? Então, fala-se e não toma nenhuma decisão. Outra questão importante também é provocar a interação dos professores durante a reunião, não ficar num monólogo, né?
Somente a coordenação pedagógica falar de determinado assunto e não haver a interação com os professores. Então, é provocar para que os professores eles também participem. Mas como foi falado, que essa participação ela não seja uma participação do senso comum, seja uma participação fundamentada que ajude na tomada de decisões e de planejamento de um plano de ação para os problemas identificados, né? Outra coisa importante que eles fazem é que esses momentos não sejam momentos apenas de informes administrativos, que muitas vezes tornam-se apenas questões administrativas, né? E as questões pedagógicas elas ficam em segundo plano. Então é importante isso, que as questões administrativas elas não tomem a maior parte do tempo. E que o gestor, o coordenador pedagógico, ele tenha tempo de preparar essas reuniões também, né? Que o diretor dê autonomia para que o gestor ele tenha esse tempo destinado para preparar a pauta das reuniões, né? Pois se ele não der esse tempo para o coordenador pedagógico, ele vai chegar no momento, a sua reunião não vai estar planejada, né? A reunião da equipe, no caso. Inadequação do espaço. Isso é uma coisa óbvia, né? Que tem que ter um espaço apropriado para realizar essas reuniões. Então, se os professores vão precisar de computadores, essa reunião deve ser no laboratório de informática. Não pode ser em um espaço pequeno, né? Se o grupo é grande, não tem como ser um espaço pequeno. É importante que o espaço ele seja um espaço agradável, seja um espaço acolhedor, onde as pessoas elas consigam sentir-se confortáveis, né? Em local muito barulhento também vai atrapalhar a comunicação. Outra coisa importante, disponibilização dos equipamentos, né? Então, se você vai precisar do projetor, que tenha projetor disponível, verificar se ele está funcionando, se no momento da reunião não funciona. E daí o que você faz, né? Reunião pedagógica vai por água abaixo? Não, organizar, né? Como foi falado, se os professores precisam de computador, organizar no laboratório de informática, né? Então, tem espaços adequados para a realização dessas reuniões. Atividades motivacionais. Aqui é uma questão bem importante, né? Porque muitas vezes toma-se um tempo enorme da reunião pedagógica fazendo atividades motivacionais. Dinâmica, se faz 1000 dinâmicas, se faz leituras para emocionar, palestras de autoajuda, né? Então, esses momentos podem ser realizados se não for tomar muito tempo, né, da reunião, colocar uma música para relaxar, alguma coisa assim para aliviar a tensão, né? Tudo bem, mas agora não deve se tomar a maior parte do tempo. A maior parte do tempo deve ser direcionado para atividades que promovam a reflexão sobre a prática pedagógica do professor. Se há alguma dinâmica que faça esse processo, né, dele refletir sobre sua prática e buscar formas de melhorar a sua prática pedagógica, ótimo. Ao contrário, por exemplo, hoje nessa reunião pedagógica vamos trazer uma pessoa para falar sobre autoajuda. Vai melhorar? Se não vai melhorar a questão da prática do professor, hoje vamos trazer uma pessoa para falar sobre a organização do clima organizacional. Se a escola identificou um problema na escola, que o clima não está muito bom na escola, né? Isso atrapalha a questão do trabalho, ótimo, né? Porque foi um problema identificado na escola. Então, que esses momentos de reuniões pedagógicas elas sejam momentos de trabalhar questões internas da própria escola, necessidades e problemas identificados da própria escola. A necessidade, como já foi falado, né, que ele seja proposto no calendário escolar. Então, esses momentos de reunião pedagógicas devem estar previstos e planejados no calendário escolar, para dar garantia, né, visibilidade a estes momentos. E que esteja uma política educacional pública que garanta esses momentos, né? Que esses momentos o professor, ele está entrando dentro do momento de trabalho dele, porque é um momento de trabalho, né? Então, que ele seja garantido via política educacional, que esses momentos sejam momentos efetivos de trabalho do professor. Agora, uma pergunta.
Autonomia da escola, seguir orientações da mantenedora. Então, muitas vezes a mantenedora, ela manda para a escola a pauta, né? E aí? Aí vimos lá na pauta que é uma questão que é totalmente desconexa da realidade da nossa escola. É uma realidade que não condiz com a nossa. O que a gente faz? E aí, seguimos a pauta da mantenedora ou seguimos a orientação da própria escola? O importante é, como falei antes, seguir as necessidades reais da própria escola, pensadas por pessoas da própria escola, pela equipe pedagógica, né, pelos próprios professores. Então, o importante é que a mantenedora ela dê liberdade para que a escola planeje sua própria pauta, né? De identificação da sua própria escola, porque cada escola tem uma realidade única, né? Elas são totalmente diversas dentro dela. Então, escolas de um mesmo município têm problemas diferentes, têm perfis diferentes, são de comunidades diferentes e tem que ter a sua autonomia no planejamento de suas pautas. Quem planeja a pauta? Foi o que a gente já falou antes, né? A pauta ela deve ser planejada pela equipe gestora da escola e eles podem, claro, pedir orientações para os professores, né? Que os professores deem ideias de quais as necessidades que precisam ser discutidas nessa reunião pedagógica. Porque, quem sabe, a coordenação pedagógica vai trazer assuntos que não são da prática, né? Não são necessidades práticas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da organização, então, dos registros e documentação escolar. Muitas vezes esse assunto, mas isso fica só com a secretaria escolar. Não. A secretaria escolar ela é mais destinada à questão da documentação dos alunos, né? A coordenação pedagógica, ela também é a responsável por arquivar documentação principalmente relacionada ao trabalho pedagógico dos professores. Então, planos de aula, planos de trabalho, registros de classe, né? Então, várias documentações, elas são arquivadas na coordenação pedagógica. E é de função da coordenação pedagógica manter esses documentos arquivados. Várias escolas já tiveram problemas com isso, né? Por exemplo, atas de reuniões. Não fizeram atas de reuniões ou não arquivaram atas de reuniões e quando foi necessário comprovar que esses momentos eles ocorreram, não encontraram. Já vi caso, por exemplo, de aluno reprovar, né? E as atas das reuniões realizadas com os pais simplesmente não estavam arquivadas, né? E aí, como que você comprova que os pais foram notificados, que os pais foram chamados, que esse aluno ele foi chamada a atenção dele, né? Como que você comprova tudo isso? E é de função da coordenação pedagógica fazer esse arquivamento. Então, a questão dos registros é a memória histórica da instituição, que além de ser a memória histórica, também é uma forma de prestação de conta do trabalho realizado. Aqui, como nós falamos, né? Então, a secretaria cabe mais a questão de documentação dos alunos, documentação da própria escola. E a coordenação pedagógica, ela é mais destinada a essa questão, então, de documentação dos professores, de planejamento, de registros, né? Que são que são documentos fundamentais para a escola também. O descuido e a falta de organização com esses documentos, ele pode trazer muitas consequências sérias e prejuízos para a vida escolar do aluno e também para a vida profissional do professor, se esses registros não forem bem arquivados. Então, os coordenadores pedagógicos e o gestor, eles devem fazer o quê? Orientar como esses documentos eles devem ser organizados, né? Como eles devem ser preparados, supervisionar se ele está ocorrendo, né? E zelar para que essas informações elas estejam bem organizadas e se esses documentos eles foram feitos de forma ética, né? Por exemplo, uma das funções da equipe pedagógica, da coordenação pedagógica, é
vistar os registros de classe, né? Hoje a maior parte dos registros, então, eles são registros informatizados. A maior parte dos registros, eles não são mais manuais, né? Gavetas e gavetas, por exemplo, os registros de classe que tem que ficar 5 anos arquivados, né? Hoje eles já são mais informatizados. Então, o que cabe à equipe pedagógica, né? A coordenação. Eles têm que fazer o quê? Orientar os professores de como deve ser realizado esses registros, acompanhar se os professores estão realizando esses registros e se esses registros são feitos de forma fidedigna, né? Que se eles estão sendo registrados de forma como está ocorrendo na realidade. Então, na verdade, é um trabalho bem assim, bastante cobrado, né, tanto dos professores quanto da equipe pedagógica, a importância dessa questão dos registros. Os registros, eles são muito importantes, porque a questão de faltas, né, a questão de reprovação de um aluno, já aconteceu vários momentos, por exemplo, de o aluno ser repetente de ano, reprovar de ano, né, e não haver registros, por exemplo, de que foram chamados os pais, de que esse aluno foi chamado para conversar, de que foi dado oportunidades para esse aluno, não tem registros. E aí o que acontece? O aluno acaba ganhando a ação, né? Então, os registros, eles são muito importantes de serem realizados e eles devem sim ser feitos para vias de comprovação do trabalho, né? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Nós vamos marcar uma reunião pelo Google Meet. Qualquer dúvida, anotem, né, para a gente tirar essas dúvidas também pelo Google Meet.